Olá, meus amigos, aqui quem fala é Renan Araújo, professor de Direito Penal, Direito Processual Penal do Estratégia Concursos. Prazer imenso estar aqui mais uma vez com todos vocês. Hoje, para a gente corrigir as questões aqui do TRF da Terceira Região, para o cargo de técnico judiciário, as questões de direito processual penal. É só a questão 44, salvo engano, 43, salvo engano, é de processo penal, que fica com o professor Paulo Guimarães e com o professor Marcos Girão, que ela é sobre legislação processual especial, é sobre lavagem de dinheiro, lavagem de capitais. Bom, que eu achei, obrigado a vocês todos pela presença, tá? Prazer imenso estar aqui. Foi um prazer imenso também estar no sábado com vocês no aulão presencial de véspera, no Espaço Raca, lá em São Paulo, no bairro da Liberdade, e também na porta de prova, lá na Uninove, campus Vila Prudente, Zona Leste de São Paulo. Foi um prazer imenso estar com todos vocês, tive a oportunidade de conhecer muitos alunos, fiquei muito feliz com a recepção de todos vocês. Pessoal, sobre a prova, né? A prova teve um bom nível, algumas questões tranquilas, mais fáceis, né? Aqui trabalhamos, inclusive, na revisão de véspera, como, por exemplo, a questão do RES, né, do recurso em sentido estrito, no que tange a decisão de revogação da preventiva ou de indeferimento da preventiva, enfim. E algumas um pouco mais complicadas. Teve uma questão que foi sobre embargo de declaração, que me perguntaram muito, professor, cabe recurso nessa questão, porque não estava no edital, enfim. Vou explicar já já o que eu entendo a respeito dessa questão, perfeito? Vamos então agora analisar essas questões, fazer os comentários a respeito dessas questões de processo penal. Vou deixar para vocês aqui na tela o meu Instagram, quem não segue ainda, siga lá, que tem muita coisa legal para a sua preparação. Vamos lá. Primeira questão, sobre a competência penal da Justiça Federal, é incorreto afirmar que compete. Essa para mim foi talvez a mais difícil da prova de técnico, posso estar enganado, porque ela era muito picotada, né? Cada alternativa cobrava uma coisa, enfim. Então vamos lá, letra A. Aos juízes federais processar e julgar os crimes previstos em tratado com o Convenção Nacional, quando iniciada a execução no país, o resultado tem ou deve ter ocorrido no estrangeiro reciprocamente. É verdadeiro, né? Artigo 109, inciso 5º, é transnacionalidade do delito. B. Aos juízes federais processar e julgar os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves ressalvada a competência da Justiça Militar. Tá certo? 109, nono da Constituição. C. Aos TRFs julgar ordinariamente os membros do MPU nos crimes comuns, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Tá certo? Artigo 108, inciso 1A da Constituição. A D, que é incorreta, vou botar para vocês aqui, ó, gabarito da letra D. Por que está errada a letra D, gabarito da FCC, né? Está errado porque só vai ser da STJ a competência para julgar em recurso ordinário se for decisão denegatória, tá? Não decisão concessiva. Por isso está errado. 105, inciso 2, alineada da Constituição. E letra E, aos TRFs processar e julgar as revisões criminais dos juízes federais da sua região, certo? Falamos isso, inclusive, na nossa revisão de véspera, tanto da C quanto da letra E. É verdadeira, 108, 1B. Portanto, letra D é a única falsa, né? Vamos lá. Maurício esteve em uma festa realizada em uma casa noturna situada na cidade de São Paulo, dia 10 de junho de 2019. Acabou se envolvendo em uma briga e foi agredido por duas pessoas não identificadas. Maurício registrou o boletim de ocorrência e foi submetido a exame de corpo de delito, que constatou que sofreu lesões corporais leves. No curso das investigações, de posse das imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, foi possível identificar os dois agressores. Maurício compareceu ao distrito policial e realizou o reconhecimento pessoal dos agressores em 15 de agosto de 2019, os quais foram devidamente qualificados nesta data. Ou seja, aqui houve a ciência da autoria. Falamos disso na revisão de véspera. Quando é que começa a contar o prazo para você ofertar a representação? A partir da ciência da autoria. Vamos lá. No dia 10 de setembro, Maurício morreu por um infarto, deixando uma esposa, Fabíola. No caso hipotético apresentado, tratando-se de crime que se processa mediante representação, Fabíola, na condição de cônjuge, deverá ofertar a necessária representação para ver os agressores do esposo processados criminalmente no prazo de, é o prazo de 6 meses, como eu falei, inclusive na revisão de véspera, né?
a contar da ciência da autoria. Então, 6 meses a contar de 15 de agosto de 2019. Não tem erro aqui. Ah, professor, mas ele só morreu em 10 de setembro. Né? 10 de setembro foi quando ele morreu. Aí começa ela a ter direito, né, de oferecer representação. Sim, só que o prazo já começou a correr lá atrás, em 15 de agosto. Então, quando ele morre, a Fabíola, sua esposa, vai poder, claro, ofertar a representação, mas ela pega, como a gente vê em aula, ela pega o prazo já em curso. Ela pega só o que resta do prazo. O prazo começou a correr lá atrás, em 15 de agosto. Senão o cara morre faltando um dia para terminar o prazo de 6 meses, né? Aí quando ele morre, esse prazo se renova integralmente para os sucessores? Não. Os sucessores pegam o prazo que restava. No caso aqui, ele vai pegar o prazo já em curso desde 15 de agosto. Letra C, portanto, alternativa correta. Vamos adiante? Lucas está sendo processado por crime de peculato em uma das varas da Justiça Federal de Campo Grande, com competência criminal. Ao término da regular instrução do feito, o magistrado competente proferiu sentença que condenou Lucas a cumprir pena de 4 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 10 dias multa. Uma das teses veiculadas pelos advogados do réu Lucas não foi analisada na sentença proferida pelo magistrado. Portanto, uma sentença que não julga todos os pedidos, né? Vamos lá, ó. Marcar aqui. Nesse caso, Lucas, por meio de seus advogados, poderá interpor embargos de declaração a partir da publicação de sentença condenatória, no prazo de... Veja, professor, o edital, na parte de recurso, só pede lá disposições gerais, reza e apelação. Concordo. Não pede a parte de embargos de declaração, não pede a parte nisso, no que tange os recursos, não está isso. Só que uma parte do edital pede sentença, o tema sentença. E quando pede o tema sentença, lá no artigo 382 do CPP, que trata da sentença, diz lá que qualquer das partes poderá pedir ao juiz que declare a sentença no prazo de 2 dias, quando houver obscuridade, contradição, omissão, dúvida. Está lá no artigo 382. Então isso aqui está na parte de sentença. Apesar de falar de embargo de declaração, que é um recurso, né? Está na parte de sentença. O 382 menciona o embargo de declaração e fala do prazo de 2 dias. Inclusive, a gente trabalhou isso no nosso curso, na página 25 da nossa aula número 2. Então, assim, cobrar isso aqui está fora do edital? Não está fora do edital. É sacanagem? É sacanagem, né? Porque é uma coisa muito pequena dentro de sentença. Tem tanta coisa mais legal, mais importante para você cobrar dentro de sentença, e você me cobra isso, o artigo 382? Assim, a maldade da FCC, mas não está fora do edital, porque o artigo 382 está dentro da parte de sentença. Então, a letra correta aqui é a letra A, e, na minha visão, não vai ter recurso aqui para essa questão, tá? Vamos lá. Maurílio e Pedro foram investigados pela PF pelos crimes de formação de quadrilha, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Encerrado e relatado o inquérito policial, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Maurílio e Pedro e apresentou requerimento ao magistrado competente para a decretação das prisões preventivas dos denunciados. Isso aqui a gente viu muito, não só no curso, como na hora da verdade, como também na revisão de véspera, né? O magistrado, ao proferir despacho inicial, admitindo denúncia, indeferiu o requerimento de prisão preventiva, entendendo que estavam ausentes os requisitos legais para tanto. Inconformado, o MPF poderá interpor. Pessoal, o que a gente sempre fala? Se o bandidão tá solto, reze, né? Você tem que rezar. Recurso em sentido estrito, no prazo de 5 dias. 581, inciso 5º, combinado com o artigo 586. Portanto, a letra B é a alternativa correta, é o reze no prazo de 5 dias. 47. Marina está respondendo em liberdade. Essa aqui é uma questão também que algumas pessoas questionam, né? Vamos lá. Processo por crime de contrabando em uma das varas com competência criminal da JF de Campo Grande. No momento de sua prisão, em flagrante, ao ser qualificada, Marina declarou seu endereço residencial na Avenida Lilás, número 1, apartamento 12, na cidade de Campo Grande. Endereço este ratificado quando da concessão do benefício da liberdade provisória pelo magistrado competente. Ao término do inquérito policial, o Ministério Público Federal denunciou Marina pelo crime do artigo 334-A do Código Penal, contrabando. A denúncia foi recebida e a ré devidamente citada para responder à ação penal, apresentando sua defesa preliminar. Após manter o recebimento da denúncia, o magistrado competente designou a audiência de instrução de julgamento. Expedido o mandado de intimação para a audiência, Marina não é encontrada no endereço que forneceu, tendo mudado de domicílio sem comunicar ao juízo. Pessoal, artigo 367 do Código de Processo Penal. O que diz o artigo 367 do CPP? O processo seguirá sem a presença do acusado que,
citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, no caso, intimado, né? Deixar de comparecer sem motivo justificado, ou no caso de mudança de residência, não comunicar novo endereço ao juízo. Então aqui, não foi encontrada não? Não foi não? Paciência. Não foi encontrada? Paciência. Vida que segue. Não vamos refazer a audiência de seu julgamento, o processo vai continuar, vai ter para ela um defensor dativo, né, um defensor nomeado, para ela ter defesa técnica, bonitinho, para depois apresentar alegações finais, eventualmente recorrer. Mas não compareceu não? Paciência. Não conseguiu encontrar? Paciência. Ela não foi, lembrando, ela não foi citada por edital, porque ela foi perfeitamente citada antes, depois ela se mudou e não comunicou ao juízo. Então, simplesmente, eu vou realizar o ato e paciência. Professor, não tem que ficar procurando, ver se encontra o réu? Não, artigo 367. Vai seguir o processo sem a presença do acusado, ou seja, vão seguir o processo sem ter que intimá-lo para os próximos atos, nomeia para ele um defensor, beleza, ponto final. Artigo 367 do CPP. Lembrando o seguinte, que ele também não pode ser obrigado, no caso ela, a Marina, não pode ser obrigada, ainda que você encontre a Marina, não pode ser obrigada a comparecer à IJ para fins de interrogatório. O STF, a gente fala disso no curso, o STF reconheceu a inconstitucionalidade da previsão da condução coercitiva do réu para fins de interrogatório, entendendo que o interrogatório é um meio de defesa, não só meio de prova, e também está acobertado pela lógica do princípio da vedação autoincriminação, ou seja, se ele pode ir e ficar em silêncio, pode ir e não falar, ele também tem que ter o direito de, querendo, não comparecer. Então, mesmo que eu encontrasse ela, não poderia obrigá-la a comparecer à audiência. Então aqui, simplesmente, toca o barco, vida que segue, vai ter uma defesa para ela, dativa, né, um defensor nomeado, mas vai tocar o processo normalmente, artigo 367. Vamos lá. De audiência, Marina não compareceu ao ato processual. Nesse caso, o magistrado que preside a ação deverá, o que vai fazer? Letra E, determinar o regular prosseguimento feito até o julgamento sem a presença da acusada Marina, né? Artigo 367. Embora ela seja revel, né, não há aqui a aplicação dos efeitos da revelia, né? Por exemplo, considerar presumidamente verdadeiros os fatos alegados, isso aqui não existe no processo penal, tá? Não existe confissão tácita ou presumida, enfim. Alguém questionou, professor, a letra E fala redesignar audiência, instrução e determinar a realização de pesquisas por meio do CIEL. Esse sistema aqui não está no Código Penal, nem no CPP, como é que eu vou saber? Pessoal, se você sabe que a resposta é a letra E, isso aqui é irrelevante, a letra A. Até porque a letra A fala redesignar a audiência, instrução e julgamento. Essa resposta aqui, ela é errada. Você não precisa conhecer esse sistema aqui para saber que a resposta é errada, tá? Basta saber que a resposta é a letra E. Você sabe que vai tocar o processo normalmente, que não vai redesignar a audiência, simplesmente sabendo isso, você já corta a letra A. Então, apesar de ser uma bobeira, né, da FCC colocar isso aqui, para quê, né? A pessoa não é obrigada a conhecer, concordo. Mas a letra A, ela pode ser respondida tranquilamente, mesmo sem você saber isso. B, redesignar é falsa, né? C, suspensão do processo, claro que não, isso aqui é para o caso de réu, revel citado por edital, aquele que não se defende, nem consta o advogado, é outra coisa. E D, realizar a instrução normalmente e determinar depois a intimação dela para uma nova audiência. Não, não vai ter nova audiência, né? Ela não comunicou a mudança de endereço, paciência. Artigo 367, letra E, portanto, é a correta. 48, agora falando aqui de prisão temporária, né? Vamos lá. Quais desses crimes aqui admitem a temporária? Para caber temporária, tem que ser um crime do artigo 1º, inciso 3º, da Lei 7960, a Lei da Prisão Temporária, ou ser um crime hediondo ou equiparado, né? Tem que ser uma das duas coisas. Então, quem praticou crime do artigo 1º, inciso 3º da Lei da Temporária, ou praticou crime hediondo ou equiparado? Vamos lá, o Paulo. O Paulo é servidor e praticou corrupção passiva, né? Ao exigir dinheiro. Bom, já está errado, né? Porque exigir dinheiro não é corrupção passiva, né? É concussão. Mas enfim, seja como for, corrupção passiva ou concussão, isso aqui é uma impropriedade técnica da FCC, né? Porque se ele pratica corrupção passiva, não é exigindo. Exigindo é concussão. Mas enfim, seja como for, corrupção passiva ou concussão, não há aqui o cabimento temporária. Não são crimes do artigo 1º, inciso 3º, nem são crimes hediondos ou equiparados. Então, para o Paulo, não cabe. 2. Júlio cometeu crime de cárcere privado, ao invadir a casa de namorada, que não queria reatar o relacionamento, enfim. Verdadeira. Por esse crime aqui, cabe sim a temporária, é um crime lá do artigo 1º, inciso 3º, artigo 1º, inciso 3º, a linha B. Então, cabe temporária. 3. Afonso cometeu crime de roubo, também cabe a temporária, né? Artigo 1º, inciso 3º, a linha C. E para o Manuel não cabe, porque ele praticou o crime de peculato,
né? Não cabe temporária para peculato, porque não é crime do artigo 1º, 2º e 3º, nem é crime hediondo ou equiparado. Então é falsa para o Manuel, só cabe para o Júlio e para o Afonso. Portanto, a letra D é a alternativa correta. Meus caros, muito obrigado a todos vocês, agradeço demais pela atenção. Algumas das questões a gente viu na revisão de véspera, também na nossa Hora da Verdade. Uma outra questão que é um pouco mais cobrança, digamos, pouco usual da FCC, né? Como a questão do artigo 367 e também a questão que fala do embargo de declaração do artigo 382, que está dentro de sentença, né? Mas uma prova com um nível razoável, algumas questões mais tranquilas, outras um pouco mais complexas ou pouco usuais da FCC, mas nada assim muito absurdo, tá? Como eu disse, a do artigo 382, para mim não cabe recurso, porque esse artigo está dentro de sentença. E a gente, inclusive, colocou esse artigo na aula 2, página 25 do nosso curso, por conta dessa possibilidade que fala de qualquer das partes pedir ao juiz que declare a sentença em 2 dias. Então, para mim, não cabe recurso, mas é válido. Se você acha que não é o caso, que cabe recurso, você pode ficar à vontade de fazer o seu recurso. Essa é a minha percepção. Perfeito? Muito obrigado a todos vocês. Agradeço demais pela atenção e desejo, como sempre, uma excelente maratona de estudos a todos. Até a próxima.